Olá, queridos! Vocês sabem que o curso de Linguagens e Códigos engloba também a parte de literatura, e meu óculos suando. Vejam, eu não vou fazer com slides essa parte inicial, porque como a gente se atrapalhou com a questão da pandemia, eu vou fazer um vídeo só com meu áudio e a minha pessoa linda, acostumem-se, para que vocês façam as anotações de vocês e os mapas mentais. Porque eu não quero facilitar, porque literatura é uma coisa que tem alguns decorebas e eu quero que vocês façam anotações, porque eu vou dizer a partir de então, olha, o Enem vai cobrar isso, o Enem vai cobrar aquilo. Eu vou fazer uma revisão geral nessa aula de literatura e eu espero que você faça o seu resumão geral, tá, gente? Tá suando o tempo todo o meu óculos. Então a aula de agora vai ser assim. Nós teremos a aula, tá? Sem slides, no qual vocês vão anotar tudo. E possivelmente eu faço as outras que facilitem mais a vida de vocês, mas essa não vai ser facilitada, ok? Então vamos lá, vou cortar o vídeo porque aí eu vou começar a aula propriamente dita. A introdução à literatura. O homem sempre contou histórias. Com a invenção da escrita, essas histórias passaram a ser registradas e assim nasceu a literatura, uma das formas artísticas mais antigas, assim como a música e a pintura. A literatura é parte fundamental da experiência humana e também é uma parte importante da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. Se você vai fazer o exame em breve, é bom estar por dentro dos movimentos literários e dos autores mais importantes. Vamos lá. O que é literatura, que é a primeira coisa que você precisa saber. Existe um pouco de confusão, mas literatura vem do latim literis, que significa letras. Portanto, a palavra está intimamente associada com a escrita, mas se pensarmos bem, nem todo texto é literário. Ninguém chamaria, por exemplo, uma bula de remédio, um manual de instruções ou um dicionário de textos literários. Então, de onde vem essa distinção, o que é literatura e o que não é literatura? Essa definição exata do que a literatura compreende esteve sempre em pauta e se modificou muito ao longo dos anos e talvez sempre estará em modificação. Em geral, podemos aceitar que texto literário se preocupa, além da informação passada, com a forma como ela é passada. Isso quer dizer que existe uma preocupação com os sentimentos, com as palavras escolhidas, com as emoções provocadas, etc. Então, não é o que se diz, é como se diz. Essa definição abre a literatura para abarcar tantos quanto outros textos se queira, com bastante liberdade, até mesmo em atrito com o que não seria literatura. Como eu já citei, é difícil considerar, por exemplo, um dicionário tradicional escrito dessa forma, mas é possível usar a forma do dicionário para extrapolar e fazer literatura. Um livro que você defina a poética de palavras comuns, por exemplo. Portanto, temos que ter cuidado ao classificar os textos como sendo literários ou não, sem antes entendermos o seu propósito. O homem sempre gostou de contar histórias e por isso a história da literatura segue muito da história da civilização em si. Há muito tempo, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios e os sumérios já escreviam seus hinos, rezas, mitos e ensinamentos em forma diversa. Esses são considerados os primeiros exemplos de texto literário. A maioria desses textos são registros escritos de histórias que já eram contadas oralmente. Um dos maiores clássicos da literatura que provavelmente você conhece, o épico Odisseia, por exemplo, é a recontagem de uma lenda antiga dos gregos, a volta do herói da guerra de Troia, Ulisses, para sua terra natal, Ítaca. No entanto, ao escrevê-la, junto com Ilíada, provavelmente no século XVIII a.C., o poeta Homero passou a ser o primeiro autor da literatura ocidental. Bem antes disso, no entanto, as civilizações chinesa, indiana e persa já utilizavam a literatura como meio de transmissão de conhecimento, registrando por escrito seus mitos, seus estudos de filosofia, poesia e até mesmo formas antigas de teatro. Até mesmo a escrita de letras de música dessa época pode ser vista como uma forma de literatura. Um
famoso exemplo disso é o livro chinês Xi Jing, que eu acho que fala assim, traduzido como clássico da poesia. São de 305 cânticos coletados entre os séculos 11 e 12 a.C. Outro clássico chinês datado do século X é A Arte da Guerra. Apesar de ser um livro sobre estratégias e táticas militares, a obra é considerada literatura por seu aspecto imaginário filosófico. A partir da Idade Média, a tradição literária do romance se concretiza com a contagem de histórias de aventuras ou narrativas mágicas que tinham grande apelo popular. Na época do Renascimento, por exemplo, com a invenção da prensa no século XV, o livro se prolifera, assim como os autores e os gêneros textuais. No século XVIII, o romantismo passa a ser a maior tendência por integrar a história de indivíduos com os desenvolvimentos políticos e sociais da época. A integração dos indivíduos e os desenvolvimentos políticos e sociais. No século XIX, outras correntes, o realismo, o naturalismo, se preocuparam em relatar com fidelidade as sociedades da época. No século XX, temos a consolidação da narrativa de gênero com a explosão de categorias novas, como o romance policial, a ficção científica e os romances autobiográficos. Vamos entrar em mais detalhes nesses gêneros e movimentos literários na próxima aula. Por enquanto, só.